Uma série incrível, diferenciada, que você precisa assistir e finalmente saiu a segunda temporada, né? O volume 2, como eles estão chamando. Love, Death and Robots. Sim, graças a Deus, já assisti. Vamos falar sobre ela aqui hoje, fazer aquela análise. Pra quem não conhece, passar a conhecer. E você aí que já assistiu, conhece tudo, pô, vamos trocar aquela ideia, porque é sempre interessante, né? Com essas séries maravilhosas. Então é aquilo que você já sabe, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje falaremos sobre Love, Death and Robots, uma série incrível da Netflix. Eu acho que já dá pra dizer que você provavelmente nunca assistiu nada parecido, né? Pra você aí que já assistiu a série sabe o que eu tô falando, pra você que ainda não assistiu, você vai entender. Pra quem não sabe, é uma série de animação pra maiores de idade, mas é uma animação um pouco diferente do que você tá acostumado, provavelmente. Tem muita qualidade ali, lógico, né? Deu pra perceber aí o hiato entre a primeira e a segunda temporada, mas vamos lá pra história pra gente se situar melhor. Bom, pra começar, nós precisamos dizer que ela é uma série antológica que reúne alguns contos animados em uma mistura de ficção científica, fantasia, terror e até comédia. Pra quem não sabe, ela é produzida por ninguém menos que Tim Miller e David Fincher, respectivamente os diretores de Deadpool e de Clube da Luta, por exemplo, ou Garota Exemplar. Ou seja, dois diretores muito respeitados no mundo e que têm olhares bem diferenciados para as produções que eles fazem. Então imagina uma mistura entre os dois, né? É o resultado dessa série. Tudo bem que não são só os dois, eles são produtores, criadores também, mas existe outra galera por trás ali, né? Uns gato pingado. Mas de maior importância que você precisa saber, tem esses dois na produção. E ali nós vemos diferentes histórias, com lobisomens soldados, por exemplo, caçadores de recompensas de ciborgue e até mesmo algumas aranhas alienígenas. Isso tudo pelo menos ali na primeira temporada. Robôs, monstros de lixo e demônios sedentos também não faltam por lá. E eu já digo aqui com antecedência, né, se você ainda não assistiu nenhuma dessas duas temporadas, não é uma série que dá medo não. Existem ali alguns elementos de terror, mas não pra te deixar com medo, é mais pra criar uma certa ambientação própria. Então fica tranquilo, fica sussa aí que se você não gosta do bicho vindo, não tem bicho vindo aqui necessariamente, né? E se tem o bicho vindo, não é pra te dar medo. Ou seja, nós temos tudo isso combinado com as técnicas e estilos de animação de cada cineasta ou estúdio envolvido no projeto, o que com certeza faz de Love, Death and Robots um dos títulos mais ousados do catálogo ali da Netflix, com muito sangue, sexo e violência. Já falei, né? Para maiores de idade, então fica ligado aí. Vai assistir com seu filhinho pequenininho do lado. Então assim, vamos lá, para você entender melhor, Love, Death and Robots é uma série antológica, ou seja, cada episódio conta uma história diferente. É mais ou menos tipo Black Mirror, sabe? Se você for comparar alguma outra coisa, pelo menos relacionada a essa coisa da antologia. Cada episódio conta uma história diferente. Então, você, por exemplo, pode começar pela segunda temporada, ao invés da primeira. Isso vai depender da sua vontade, do que você quiser fazer. Enfim, se você for analisar o título da série, Love, Death and Robots, ou seja, amor, morte e robôs, né? Então, eles buscam fazer da seguinte forma: cada episódio conta alguma coisa diferente. Por exemplo, um episódio focado no amor, o outro em robôs, o outro em morte. Às vezes, dois desses elementos estão em um episódio só, às vezes os três. Então, é mais ou menos essa mescla, beleza? Eu vou explicar mais ou menos aqui o que acontece nos episódios para vocês entenderem melhor ainda. Temos o primeiro episódio que, por exemplo, aborda o assunto inteligência artificial e como nós lidamos com isso. Já no segundo, traz a questão do amor pela família, o bullying e o ser diferente também. O terceiro episódio mostra o egoísmo, uma mudança de perspectiva e a compaixão, né? Eu não vou falar muito aqui dos episódios para vocês, mas só para conseguirem entender melhor, beleza? Já o quarto foi focado numa ambientação bem parecida com Mad Max, sabe? Um filme que eu gosto bastante, né? Aquela franquia antiga e também o filme que saiu em 2015, eu amo de paixão. Então nós temos aqui um episódio bem específico e com uma ambientação parecidona com Mad Max. Então ele mostra a falta de alguns recursos, mostra o semelhante também e um personagem específico que se regenera. Depois temos um quinto episódio que foca na curiosidade do ser humano, nos mistérios do nosso planeta e alguns segredos escondidos da grande massa. Nesse episódio, por exemplo, a gente fica bem aflito, inclusive, né, nesse quinto. O sexto é muito interessante porque ele aborda um aspecto infantil por uma perspectiva que nós nunca tínhamos pensado, principalmente em relação ao Papai Noel ou ao Natal no geral, né? Então, claro que acaba sendo um episódio bem lúdico de certa forma. Já o penúltimo episódio aborda o gênero ficção científica e traz, através de captura de movimento, o ator Michael B. Jordan, tentando sobreviver ao que foi imposto a ele. E por último, nós temos um episódio mais filosófico, sabe? O que é muito legal, porque na última temporada nós tivemos
tivemos também alguns nessa pegada. E ele mostra, através do olhar de um cientista, como nós, seres humanos, lidamos com o diferente e como cada um enxerga de uma forma diferente também as formas de vida que nós conhecemos e que nós desconhecemos. Aquela questão científica mais ampla e filosófica, como eu disse aqui. Então assim, são 8 episódios no total nessa segunda temporada, Na primeira nós temos 18, então eles quiseram focar muito mais nesses 8 específicos, porque são histórias bem complexas, São curtas, basicamente, mas são muito complexas. E como eu já disse aqui, nós temos um foco muito grande na ficção científica. Quase todos os episódios tem ficção científica abordada de uma forma mais geral. Nessa temporada aqui, o episódio do Michael B. Jordan é uma ficção científica bem alto nível, Nos outros episódios nós temos também esse gênero, só que mais específicos com alguns outros assuntos. E cara, assim, uma das coisas que mais chama atenção é a qualidade feita ali, não só na animação, como também na dublagem, na atuação, porque existe muita captura de movimento, e a riqueza de detalhes é impressionante. Por isso que eles demoram muito tempo para conseguir produzir, um episódio desse. São traços de animação diferentes uns dos outros, até porque são estúdios diferentes que produzem esses episódios. Então, por exemplo, você assiste o primeiro episódio, é uma animação com uma história diferente. O segundo episódio tem traços diferentes, porque é uma outra proposta, uma história completamente diferente também. Isso é muito legal, porque é uma riqueza de detalhes, Cada estúdio coloca ali o máximo que pode para aquele episódio, e também que eu acho que o que nos move para poder assistir determinada coisa é a própria história. Como nós temos histórias diferentes, 8 histórias diferentes com esses 8 episódios, isso chama muita atenção, até porque a gente quer que aquela história continue, sabe? Você fica imaginando, caramba, essa história aí merecia muito um filme ou uma série. Então é legal pensar nisso, porque tem algumas histórias que não tem um fim específico, sabe? Elas não são redondinhas, elas deixam muito em aberto. Eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto muito disso, porque minha imaginação começa a florescer. E só pra você ter uma noção, se você ainda não assistiu essa segunda temporada, são 8 episódios no total, como eu já falei, e cada episódio tem de 7 a 18 minutos no máximo. Então eles são bem curtinhos mesmo, são basicamente curtas de animação para maiores de idade, colocadas ali num contexto específico, porque são bem diferentes, mas se você for analisar no macro, faz sentido estarem na mesma série, e eu acho muito difícil você já ter assistido algo igual a essa série. Tudo bem, a gente pega ali, poxa, determinado episódio pode parecer com um filme que a gente já assistiu, ou uma série específica também, mas nesse contexto, pensando que é uma temporada de uma série só, é muito difícil você conseguir associar. Eu falei aqui que parece com Black Mirror em relação aos episódios antológicos, mas parece também, de certa forma, aos próprios episódios em alguns aspectos. Nessa segunda temporada, mais violência até, algumas coisas ali que dão um nervoso, mas que você quer assistir porque te prende a tela. É uma série que te prende com certeza, você não vai gastar muito tempo da sua vida assistindo, assiste assim, rapidinho, porque os episódios são bem curtos. Enfim, assista Love, Death and Robots, a segunda temporada, o volume 2, que já está disponível pra gente lá na Netflix. Você que ainda não assistiu, nem o volume 2, nem o volume 1, confere lá, porque você não vai se arrepender, principalmente se você gosta de história boa, sabe? Mas é lógico que eu quero saber a sua opinião também. Se você não assistiu ainda e ficou com vontade de assistir, comenta aqui embaixo pra gente poder conversar um pouquinho. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo também, beleza? De inscrever-se e ativar o sininho sinistro ali. Não esquece de conferir aqui embaixo na descrição também nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!